Olá, seja bem-vindo ao programa Harmonize. Esse é o seu espaço de saúde e bem-estar. E a edição de hoje é uma edição super especial em comemoração ao Dia dos Pais. Aquela pessoa fantástica que nos trouxe a vida, não é verdade? Merece toda a honra, admiração e respeito. E sobre esse tema, nós vamos ter a participação do Dr. Márcio Parisotto. Ele que é advogado, constelador familiar sistêmico e pai do Stefano e do Santiago. O Dr. Márcio vai falar para a gente sobre a importância, né, da paternidade sobre a visão sistêmica, como o pai nos leva para a vida a partir da visão sistêmica. E na sequência, Rebeca Simões, a nossa parceira Harmonize, vai falar para a gente sobre como exercer a paternidade de forma emocionalmente saudável, a partir do olhar da astrologia. Estamos aqui no seu programa Harmonize, o seu espaço de saúde e bem-estar. Está só começando. E me diz uma coisa, antes de começar o nosso bate-papo, você já está nos seguindo nas redes sociais? Você já visitou o nosso site? programaharmonize.com.br. Cadastre-se e receba os nossos e-mails, te informando sobre os nossos conteúdos, sobre os nossos sorteios, sobre inúmeras possibilidades que nós temos preparado com muito carinho para você. Visite também as páginas dos nossos parceiros Harmonize. Tem muita gente boa aí que integra aí o nosso time e está junto com a gente fortalecendo aqui esse espaço que é todo seu. E você que está no nosso canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho para que sempre que nós estivermos iniciando uma transmissão ao vivo ou para que sempre que nós divulgarmos um vídeo novo, você seja notificado e possa participar com a gente, compartilhar com seus amigos, com seus familiares também. Acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta os vídeos, deixe seus comentários. A sua participação é fundamental, pois o programa Harmonize é o seu espaço de saúde e bem-estar. E na edição de hoje, como eu comentei com você, uma edição toda especial em comemoração ao Dia dos Pais. E vamos receber o pai do Santiago e Stefano, que é o Dr. Márcio Parisotto. Ele é advogado e constelador familiar sistêmico, aqui no nosso bate-papo. E o Dr. Márcio vai nos falar, a partir da visão sistêmica, como que o pai nos leva para a vida, para uma vida de sucesso. Dr. Márcio, você já está aí com a gente? Oi, boa noite, Nádia, tudo bem? Boa noite, Dr. Márcio, tudo ótimo, principalmente com sua presença aqui, abrilhantando o nosso Dia dos Pais. Nós que sabemos que você é um pai altamente investido aí no seu propósito de ser pai, nesse papel maravilhoso, nessa dádiva, que é cumprir esse papel nessa vida. E a gente quer saber tudo aí sobre a visão sistêmica de como que o pai nos leva para a vida, né? Então, queria que você começasse aí, por favor, falando um pouquinho sobre isso tudo, né? Quem nós somos a partir dessa visão sistêmica aí nesse contexto aí com os nossos pais, com o nosso pai especificamente. Perfeito, Nádia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que nesse contexto a gente não faz juízo de valores, julgamentos, nem nada. A gente vai somente abordar a visão sistêmica baseada em cima das observações de Bert Hellinger.
né? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que nos leva a uma profundidade muito grande. E normalmente a gente tende a divagar, a criar toda uma contextualização para dizer quem nós somos. Contudo, a resposta ela é bem simples, né? Eu sou 100% meu pai, mais 100% minha mãe, mais a minha evolução, né? Isso significa dizer que, se eu existo, é porque em determinado momento a minha mãe recebeu meu pai dentro dela, né? E me conceberam. Logo, eu só existo porque em determinado momento ocorreu esse movimento entre um homem e uma mulher. Biológicos, meus pais biológicos, que foi possível, então, com que eu viesse. Então, eu sou meu pai biológico, mais a minha mãe biológica, e mais a minha evolução. Na minha evolução, evidentemente, também eu incluo quem me criou. Se foram meus pais biológicos, se foram pais secundários, né, os pais secundários. Maravilha, maravilha. É extremamente importante, né, se conectar com essa visão, independente de concordância ou não, como você mesmo pontuou no começo, né, uma visão a partir dos estudos do Bert Helling, mas ela tem uma mensagem sensacional, né, uma mensagem de convidar a gente a realmente honrar, admirar, respeitar e amar os nossos pais como eles são, né? Eu fui profundamente tratada pela terapia familiar sistêmica. Fiz essa formação onde eu te conheci também. Não pratico, né, como terapeuta familiar sistêmica, mas eu me nutro profundamente aí da visão sistêmica familiar. E a nossa parceria é maravilhosa e por isso que você está aqui compartilhando, que você vive na prática e atua lindamente, brilhantemente aí. Eu só tenho a te agradecer por compartilhar aí esses conhecimentos conosco. E fala pra gente, doutor, na visão sistêmica, né, da constelação familiar sistêmica, o que vem ser a família? Bom, Nádia, a família... quando Deus, na verdade, ele criou a família, fez tudo na sua perfeição, né? E de forma complementar. Ou seja, dentro da natureza, um complementa o outro, nada sobrevive sozinho. E assim é a família. Dentro do sistema familiar, a mãe tem um papel. Dentro do sistema familiar, o pai tem um papel. Nesse sistema, os filhos têm um outro papel. E um complementa o outro no fluir da vida, ou seja, para que a vida tenha segmento, tenha sequência. Dentro desse sistema familiar, o homem e a mulher, eles têm prioridades iguais. Eles criam a família juntos e eles são equivalentes. E sempre é assim, um pai biológico, uma mãe biológica e os filhos. E uma família, Nádia, ela só existe porque antes existiu um homem e uma mulher, cada qual com a sua função, e um complementando o outro. E o interessante é que esse vínculo, ele é eterno. Nada, nem ninguém poderá desfazer esse vínculo espiritual, esse laço espiritual que foi criado. Nós vemos hoje vários modelos, outros modelos de família, né? E está tudo certo com relação a isso. Faz parte da nossa evolução como seres humanos. Contudo, o que é importante a gente ressaltar nesse contexto? Em nenhum momento a gente deve excluir o sistema de origem, sob pena de a gente pagar em compensações no sistema atual e nos sistemas futuros. Interessante, doutor, você pontuar isso, porque a gente vê, né, que existem algumas crianças que às vezes são abandonadas, né, ou perdem os seus pais. E existem outras pessoas que vêm tão generosamente, né, e criar, né, essas crianças, dar amor. Mas nesse sentido da visão sistêmica, né, como é que a gente compreende mesmo essa questão desse papel do pai? O pai vai ser, para a visão sistêmica, quem cria. Como é que é essa questão dentro dessa visão? Em termos de organização mesmo, de saúde sistêmica, da vida integral sistêmica. Nós podemos dizer assim que cada um tem o seu papel de novo, né?
dentro da visão sistêmica, dentro daquilo que nos completa, pai é sempre biológico. E aí você vai me perguntar aí qual é que é a função do pai secundário, daquele que cria, e aí por diante, né? O pai adotivo, o padrasto, etc., por mais amor que ele tenha ao filho, que está ajudando a criar, ele sempre será um pai de criação, né? E está tudo certo com relação a isso também, né? Afinal de contas, ele acolheu alguém dentro desse seio familiar e está fazendo o papel dele. E ele tem um papel fundamental no modelo de criação do masculino, né? Ele representa um modelo de masculino, um modelo de família, etc., para esse filho, para essa filha, dentro desse sistema. Independente do motivo pelo qual esse pai secundário existe, ele não substitui o pai biológico. No entanto, eu, como filho, tá, sendo criado por esse pai, devo amá-lo, devo respeitá-lo, honrá-lo, por tudo aquilo que ele representa para mim, para minha mãe, para meus irmãos e para todo o meu sistema onde eu estou inserido, né? Através desse pai secundário, eu também tenho acesso, eu reconheço o modelo de autoridade, o modelo de responsabilidade e tudo aquilo que o pai biológico representa. Maravilha. Então, eu compreendo, né, doutor, me corrija se a minha compreensão não estiver alinhada com a visão sistêmica. Eu compreendo que o que a visão sistêmica nos convida é, exatamente, evitar a exclusão de toda e qualquer pessoa no contexto do nosso sistema familiar, incluindo, claro, né, todos aqueles que nos machucaram, né, não atenderam as nossas expectativas. Às vezes um pai que abandona, às vezes um pai que não cumpre o seu papel, ele, pela visão sistêmica, ele deve ser incluído, honrado, amado e respeitado. Então, um pai que cria, ele não deve substituir o pai biológico. É isso que eu entendi da sua explicação, no caso, né? Exato. Exatamente no sentido de que, ok, meu pai que me cria, o meu pai adotivo, eu honro, amo e respeito, e também honro, amo e respeito aquele pai biológico que por algum motivo não atendeu às minhas expectativas de filho. Porque, na verdade, a visão sistêmica ela vem pregar, né, o amor mesmo, e tem as ordens do amor, né, nesse sentido. Você pode falar um pouquinho sobre essas ordens do amor? E eu também estou lembrando de um fator bem interessante, né, que mais na frente a gente pode falar um pouco, que às vezes é a alienação parental, né, que acontece. Às vezes alguns pais não atendem às expectativas e aí pode acontecer a questão da alienação parental e o filho ficar nutrindo, né, sentimentos negativos como rancor, né, ou não perdão, que acabam ferindo as ordens do amor. Você pode explicar para a gente esse contexto, por gentileza? Dentro de um contexto, quando o Bert, na verdade, ele contextualizou a visão sistêmica, ele se baseou em 3 leis, né? Pertencimento, a ordem e hierarquia e o equilíbrio das relações. O pertencimento, tudo e todos que um dia fizeram parte têm o direito de pertencer, e um detalhe interessante, né? Não cabe a ninguém excluir ninguém do sistema. Isso quer dizer que o quê? Quando eu excluo, eu gero uma compensação. Quer dizer, se eu existo, é por algum motivo fez com que eu existisse, né? A segunda ordem, que é da hierarquia, da mesma forma, quem veio antes tem precedência em relação a quem veio depois, então eu devo honrar quem veio antes, porque para eu estar aqui agora, alguém veio antes, e esse alguém que veio antes, em grau de importância, ele é maior. E o equilíbrio, que é a terceira ordem, ele fala principalmente da relação entre iguais, né, entre eu e a minha parceira, a mãe dos nossos filhos, né, e nunca da relação de pais, pai e mãe, em relação aos filhos. Por quê? Porque nessa relação não há equilíbrio. Por que não há equilíbrio? Porque os pais, eles são movidos por um amor maior, eles sempre dão, e os filhos só tomam, só recebem. Quando um filho não toma um pai, não toma uma mãe, ele não é completo. E não sendo completo, ele não terá um avançar na vida, nas relações ou na vida profissional que ele gostaria. Será realmente um frustrante para ele.
E quando a gente fala da alienação, por exemplo, esse é um tema bastante importante, porque nós temos que lembrar o seguinte: se eu sou meu pai mais minha mãe, né, então não cabe a ninguém decidir com quem eu devo ficar, a não ser eu mesmo, né? O pai vive em mim, a mãe vive em mim. Então tudo que eu preciso saber do meu pai e da minha mãe está em mim, né? E quando eu sei disso, eu sou completo. E quando a mãe não dá acesso, ou controla o acesso do filho ao pai, ela impede, ou de uma certa forma, ela cria uma barreira para o sucesso profissional, para a prosperidade, para o progresso desse filho, né? E por que isso acontece? Porque o pai representa isso dentro do sistema familiar. O pai é a força, o pai é o avançar, o pai é o seguir para a vida. A vida vem, o filho vem da mãe para a vida pela mãe, e a mãe é que leva para o pai. O pai leva e apresenta esse filho para o mundo, né? É nesse contexto. Então, toda vez que, de uma certa forma, a mãe impede o acesso do filho ao pai, ela impede que o filho tenha sucesso. Não é uma generalização isso, tá? Isso é um ponto importante, mas na grande maioria dos casos é isso o que vai acontecer. E E é esse filho não excelente. sendo completo, não estando completo, ele vai buscar um preenchimento de outras formas, né? Através da droga, através do vício, através de uma fé cega, buscando aquele preenchimento do pai que ele não teve dentro dele. E nesse contexto a gente verifica o quanto que é importante, né? A prática desse reconhecimento e dessa amorosidade. Porque faz todo sentido mesmo, né? Às vezes a criança ela cresce no meio de uma guerra de confusão de papéis, porque nós, enquanto seres humanos, nós às vezes temos essa tendência, né? De confundir os nossos papéis, e muitos casais confundem, né? O papel de esposa e esposo e de mãe e pai, e às vezes essas questões, no meio dessa confusão, a criança fica ali no meio e se Exato, pratica uma alienação parental. E exato. dentro da visão sistêmica eu entendi que quando há essa prática da mãe, por exemplo, em relação ao pai, e nutre todo um rancor, emoções negativas em relação a um pai, ele está se impedindo do sucesso, né? E eu estava comentando, nós Sim. estávamos conversando sobre um caso que eu atendi essa semana e que inclusive vou encaminhar para o seu atendimento, que é um caso que acredito cabe muito bem, né, a terapia familiar sistêmica. Um caso de um rapaz que tem uma grande dificuldade, né, na questão profissional. Ele veio encontrar algo que interessasse a ele praticamente nos 25, 26 anos, mas não consegue dar continuidade a isso. Aí a mãe tem esse histórico de alienação parental da mãe em relação ao pai, do pai em relação à mãe, e o filho ele não consegue prosperar, né, nas áreas da vida, fica ainda como um adulto dentro de casa, né, como o filhinho da mamãe, e no contexto de uso de drogas, de uso abusivo e dependente de álcool também, e o quanto que a terapia familiar sistêmica, enquanto filosofia também, porque quando a gente se nutre dessa filosofia das ordens do amor e de tudo que a terapia nos ensina, a gente consegue nos organizarmos, né? Conseguimos nos organizarmos, e na auto-organização a gente organiza também o nosso sistema, né? E o que a visão sistêmica familiar tem para falar sobre um caso desse, né? Duas pessoas que um dia se relacionaram, aí brigaram, tiveram um filho, praticam alienação parental aí mútua, né? Mãe falando mal de pai, pai falando mal de mãe, e o filho lá no meio, né? Nessa situação toda, fazendo uso de drogas, uso de álcool, e sem conseguir prosperar na vida profissional e nas relações íntimas também. Esse é um detalhe interessante, né, Nádia, porque é a nossa incapacidade de adultos sermos adultos que leva a isso, né? Veja bem que quando
dentro de uma relação de casal, existe o relacionamento e nós geramos um filho, né? Nesse gerar um filho, e em algum momento nós nos separamos, uma coisa é a gente separar a relação de casal, tá? Que não tem a ver com a família em si. Por que não tem a ver com a família? Porque eu sou o pai, existe a mãe e existem os nossos filhos. Esse vínculo, ele nunca termina. Agora, eu e a minha ex-esposa, tá tudo certo, nós só não deixamos de ser um casal, né? Porém, como família, nós continuamos sempre, porque eu vou ser sempre o pai dos nossos filhos e ela vai ser sempre a mãe dos nossos filhos. Quando eu entendo isso, muitas das brigas cessam. Por quê? Porque eu estou levando para o meu filho, né, uma responsabilidade que não é dele de cuidar da relação minha com a minha mulher, com a minha parceira e aí por diante. Isso não cabe a eles, é muito grande para eles esse compromisso. Essa é uma coisa de adulto, do homem e da mulher, não da mãe e do pai e o filho, né? Então, quando eu faço uma alienação, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, sempre vai existir uma compensação de algum lado. Porque o reflexo vem no sistema seguinte do filho. Tá? Por quê? Porque como ele pertence a esse sistema, né, e por honra e lealdade a esse sistema, ele vai repetir padrões. Quando eu, Márcio, e a minha esposa são maduros suficientes para tratar essa relação de forma saudável, os filhos percebem isso e respondem de forma saudável. Por quê? Porque por honra e lealdade eles seguem aquilo que os pais fizeram. Agora, quando eu, Márcio, numa postura infantil e a minha esposa numa postura infantil não conseguem tratar essas questões, os filhos vão repetir esse padrão e vão sofrer as consequências desse comportamento infantil que os adultos não tiveram dentro do sistema. Tá? E esse é um tema bastante interessante porque quando eu, pai, não entrego ao filho, ou o filho não me toma por completo, ele vai sentir. Tá? O pai tem um papel dentro do sistema, a mãe tem um papel, o pai tem um papel diferente dentro do sistema, e os dois se complementam. Por isso que Deus é perfeito em sua criação, né? Quando ele juntou um homem e uma mulher para dar sequência à vida, na sua perfeição ele sabia, ele definiu que a mulher tem um papel, a mãe tem um papel e o pai tem um outro papel, e os dois juntos se complementam no sistema familiar. Maravilha, maravilha. É muito interessante a gente verificar isso, que como a gente comentou no começo, né? Existe sim uma filosofia também, né, dentro da visão sistêmica que a gente aplica para a vida. Então, você entender os seus papéis a partir da visão sistêmica auxilia muito nessa estruturação, né, da família. Exato. E doutor Márcio, o que é então ser pai? Quem é o pai, né? Dentro dessa visão sistêmica, quem é o pai? Quando eu entendo essa pergunta, eu vou te dizer o seguinte, Nádia, o pai é 50% de quem eu sou. Simples assim. Tá? O pai, ele representa a força, a energia masculina e tudo aquilo que representa para a sequência da vida, para o filho e a filha. Né? O pai é que leva, que apresenta o mundo para o filho. E isso não é um papel da mãe, o único que consegue fazer isso é o pai, dentro das leis sistêmicas. A força para seguir na vida, encarar os desafios, vencer os obstáculos, ter sucesso profissional, vem através do pai. É muito difícil, Nádia, alguém prosperar na vida sem tomar o pai por inteiro. E nós estamos falando do pai biológico. Sempre e depois do biológico, o pai secundário. Então veja que a gente está incluindo o pai biológico. Né? Eu posso ter o sucesso sem incluir o pai biológico, mas vai ser um sucesso movido por uma raiva, que me dá uma energia, contudo ele não é duradouro, ele termina no curto prazo. E quem rejeita o pai, ele rejeita a si mesmo, afinal de contas, 50% de quem eu sou vem do meu pai. Então, se eu nego o meu pai, eu nego a mim.
né? E a maneira como nos relacionamos com o nosso pai também reflete a maneira como me relaciono com a vida profissional, com a profissão, com as figuras de autoridade. No caso de uma mulher, como me relaciono com o meu parceiro, né? E em como nos sentimos inseridos no mundo, tá? A nossa incapacidade de nos fixarmos em uma profissão é o não tomar o pai em si por inteiro. A ausência do pai leva o filho ou a filha, no futuro, a querer fugir da realidade. Buscar um preenchimento através de vícios, drogas, uma fé cega, que a gente comentou antes. E ele busca uma busca secreta pelo pai que não foi tomado. O papel do pai é levar o filho para o mundo. Apresentar esse mundo aos filhos, as oportunidades, complementar a nossa coragem. Nos faz seguir em frente. E o que especificamente, doutor, significa assim para o pessoal entender? O que especificamente significa tomar o pai por inteiro? Né, para o pessoal que está nos assistindo nos entender. Tomar o pai por inteiro é ter ele inteiro dentro de si, dentro de ti. Concordando com a história dele, independente de qual foi a história. Por que independente de qual foi a história? Porque a história dele não cabe a mim, como filho, julgar ou condenar. Ele deu tudo que ele tinha para mim. E aquilo que ele me deu foi o suficiente, que foi a vida. O restante cabe a mim. Tá? Quando eu não concordo que tudo que ele deu foi o suficiente, eu julgo, eu critico e eu excluo. Tá? E quando eu julgo, quando eu critico, quando eu excluo, isso reflete em mim. Por quê? Porque eu não me aceito. Então, esse não me aceitar gera todo um vazio. Né? E preencher esse vazio é concordar com a história do pai. E, acima de tudo, se eu existo é porque eu tive meu pai. De qualquer forma. Que seja por uma noite que ele esteve com a minha mãe. Por uma noite. É o suficiente para eu existir. E quando eu concordo com isso e coloco isso no meu coração, a minha vida tem um rumo diferente. Então, se a pessoa não concorda, né, se ela não aceita o seu pai, está negando a si mesma. Né? E o que a visão sistêmica ela orienta, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente começa a cair as fichas, né, para ela, que ela se comporta dessa forma, julgando, criticando o pai. A gente sabe que todos os seres humanos do mundo têm o seu lado positivo e tem os pontos a melhorar. Ninguém vai ser perfeito, não existe pai perfeito. Existem os pais que a gente aceita como eles são e honra, respeita tudo de bom que eles fazem. E aí eles parecem perfeitos para a gente. Tudo quando você olha só o lado positivo, vai ser perfeito, sim. Né? É uma questão muito de foco. Né? E como é que a visão sistêmica orienta a gente? Né? Caiu minha ficha agora que eu não aceito meu pai do jeito que ele é. E o que eu posso fazer a partir da visão sistêmica? Olhar para dentro de si, né, Nádia? Acho que talvez esse seja a maior resposta. O pai, ele sempre é a referência do masculino para nós. Né? Quando eu não aceito meu pai, eu também não concordo com quem eu sou. Ponto. Isso a gente já discutiu. Tá? E como eu mudo isso? Né? Olhando para mim. Olhando para dentro de mim. E todas as respostas estão aqui dentro. Tá? Eu não conheço meu pai, eu nunca vi meu pai. Não tem problema. Você quer conhecer seu pai? Olha no espelho. E quando eu me preencho de meu pai, toda a minha vida é transformada. Quando eu sou meu pai, mais minha mãe e mais minha evolução. Essa é a grande resposta que eu preciso para mim. Eu não conheço meu pai. Se olha no espelho, veja quem você é. Se olha nos teus comportamentos, o que você sente, como você age, 100% de quem você é teu pai mais a tua mãe.
E é fantástico esse convite que a visão sistêmica nos faz, né? Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente vai ver exatamente isso, que existem pontos a desenvolver e que existem pontos que são fantásticos. E tudo precisa Sim. ser acolhido, precisa ser aceito com muita amorosidade, né? E quando a gente Uhum. faz isso para dentro da gente, primeiro com a gente, fica mais leve de fazer com o outro, porque a gente compreende sim que temos desafios e assim como a gente, várias outras pessoas vão ter. E lidar com desafios, né, não é algo que você faz de um dia para o outro, né? Precisa de um Uhum. exercício, precisa de uma dedicação, precisa de muita amorosidade e aceitação. E o que é ser pai na visão sistêmica, doutor Márcio? É, o ser pai, ele é algo transformador, na verdade, né, Nádia? Só quem é pai sabe a transformação que acontece dentro da gente a partir do momento que você pega o teu filho no colo a primeira vez, que você tem essa oportunidade. É uma explosão de emoção. E você só entende, e a partir do momento que você é pai, que você entende que você está fazendo parte do fluxo da vida, né? Dando sequência à vida. O papel de pai e o papel de mãe são diferentes. O amor de pai e o amor de mãe são expressos de forma diferente. Mas, mesmo frios, por mais frios que alguns possam parecer, por mais distante talvez estejam, a única certeza que um filho precisa ter em relação a um pai, assim como uma mãe, que tudo é feito por um amor maior. Tudo que um pai faz, tudo que uma mãe faz, é sempre movidos por um amor maior, mesmo que isso signifique se afastar da família. É muito difícil compreender isso, e não cabe julgamento por parte de ninguém. Cada um tem a sua história. A nossa evolução traz o papel de pai como provedor, né? Desde a origem. E nesse papel é que o pai mostra um amor maior. E a diferença em relação à mãe em relação ao pai. Através do prover é que o pai mostra todo o amor e todo o cuidado que ele tem. Através do pai nós temos a segurança, a proteção da família. Não é mensurável o amor de um pai e o amor de uma mãe em relação aos filhos. Sempre, tudo que você faz para cuidar da família, por ambos, pelo pai e pela mãe, é por um amor maior do que o próprio amor. Não consigo ver esse cuidado, esse amor do meu pai em relação a mim. De novo, convido a fazer um exercício interno para olhar para por mais profundo de ti, dentro de ti. E você vai encontrar o amor do teu pai por ti ali dentro. Que maravilha, que lindo esse convite que a visão sistêmica nos faz. Doutor Márcio, eu quero te parabenizar pelo Dia dos Pais. Eu conheço toda a sua trajetória aí maravilhosa, se dedicando aos seus filhos, né? Que você possa ser cada vez mais, né, esse exemplo aí de sucesso enquanto pai nas demais áreas da sua vida, que seus filhos sejam extremamente abençoados por todo esse amor que você direciona a eles todos os dias. E eu queria que você, por gentileza, deixasse aí uma mensagem para os pais que estão nos assistindo dentro da visão sistêmica, do seu dia a dia. O que você pode compartilhar com os pais que estão nos assistindo? Bom, o amor do pai é uma coisa que não se mede, que não se julga. A gente já falou isso antes. Mas tem um papel importante que, como pai, nós temos que fazer. Lembrar que a gente também é filho. E como filho, como nós queríamos receber o amor dos nossos pais, que a gente consiga transferir esse amor para nossos filhos. Em cuidado, em atenção, em proteção, e mostrar para os nossos filhos
o que é realmente ser um pai de verdade? A presença de um pai, a aproximação, a segurança que um pai transfere para o sistema como um todo. Qual é que é o nosso papel como pai? Amar, prover, cuidar, apresentar o mundo para os filhos e para as filhas. E quando eu apresento o mundo para os filhos e para as filhas, que eu apresente um mundo de esperança, de sucesso, a qual eles possam almejar dar sequência nessa vida da mesma forma como nós, como pais, demos ao fluxo da vida. Esse é o meu convite. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo dia de hoje. O Dia dos Pais não é somente hoje, já é um dia específico que a gente comemora, mas todos os dias é Dia dos Pais, que todos os dias vocês possam receber todo o amor, toda a admiração, toda a honra, que cada um de vocês é sim extremamente digno disso. É lindo, maravilhoso colocar vidas nessa terra e todos vocês foram destinados a isso, né? Graças a Deus, graças ao universo, graças àquilo que fizer sentido para cada um dos pais que estão nos ouvindo. Exato. Um beijo no seu coração, parabéns, doutor, por esse dia. Que Deus te abençoe nessa sua trajetória de pai em todas as áreas da sua vida também. Gratidão, Nados, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Até mais. E nesse carinho imenso aqui pelo Dia dos Pais, por essa comemoração linda, maravilhosa, fantástica, registramos aqui a nossa honra, a nossa admiração, nosso respeito, nossa amorosidade por cada pai nesse mundo. Você que decidiu ser pai, você que não decidiu ser pai e de repente é pai, que Deus te abençoe e que você possa se nutrir aí da visão sistêmica, que você possa aplicar, né, aquilo que fizer sentido para você, do que a gente compartilhou aqui com muito carinho para cada um de vocês. E na sequência vamos dar continuidade a esse assunto maravilhoso que merece toda a nossa atenção, nosso carinho e nosso respeito. E vamos receber Rebeca Simões no quadro Astrologia, Saúde e Bem-Estar. E no nosso quadro Astrologia, Saúde e Bem-Estar, contamos com a presença da Rebeca Simões, a astróloga parceira do programa Harmonize, que hoje, nessa data comemorativa, vai falar com a gente sobre como exercer a paternidade de forma emocionalmente saudável, a partir de uma visão da astrologia. Rebeca, minha querida, você já está aí com a gente? Olá! Tudo bem, minha querida? Explica pra gente como é que a pessoa que é pai consegue desenvolver nessa paternidade de forma emocionalmente saudável a partir dessa visão aí da astrologia. Qual o planeta que rege isso tudo? Como é que existe essa representação? Qual a relação disso tudo aí que a astrologia traz pra gente em relação à paternidade? Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando, né? E na astrologia a gente tem alguns indicadores, né, da paternidade, né? A gente tem o Sol, mas a gente pode falar muito de Saturno, né? Saturno é um planeta que ele representa os limites, ele representa o amadurecimento, né? E na astrologia não é diferente. Então, o pai, né, ele tem a função, né, de trazer o amadurecimento para a criança, né? Então, a mãe, ela seria mais representada pela lua, né, e seria o acolhimento, apesar de que ambos podem exercer essa função. Mas como mostra aí a foto, a gente experiencia, né, os limites, né? Então, o pai, ele ensina, né, para o filho, né, quais são as atitudes que ele pode ou não ter, né, até mesmo os limites do corpo, os limites físicos, né, então essa seria a função aí de Saturno, que é associada ao pai. E Saturno é um planeta que não tem, assim, uma fama muito boa, né, assim, na astrologia, seria isso ou compreendi um pouco errado, né? Saturno, ele é um pouco temido na astrologia, né? Então, como é que nós poderíamos reestruturar o nosso pensamento a respeito dessa fama
né, um pouco impopular, assim, no caso de Saturno, e aliar isso à questão da paternidade? Então, até mesmo assim, colocando dentro de um contexto, né, na nossa vida atual. A gente vive numa sociedade, né, capitalista, consumista, que fala assim, quando você quiser, não sei o que, é só você ir comprar. Se você não sei o que, não sei, você não gosta da sua aparência, faz uma cirurgia, uma plástica no nariz, faz isso, faz aquilo. Então, a nossa sociedade ela é muito expansiva e ela é pouco acostumada a lidar com a noção de limites, né? E Saturno, ele traz o limite, né? Então, assim, ele é conhecido como o senhor do karma. Mas o karma, né? Esse nome, né? Senhor do karma, não é porque ele é ruim, mas é porque a nossa consciência ela precisa amadurecer, né? E dentro do coaching mesmo, a gente trabalha a noção de autorresponsabilidade, por exemplo, né? Então, Saturno, ele traz uma noção de autorresponsabilidade, né? Então, se a gente não tem responsabilidade com as nossas ações, né? Então, realmente, a gente vai colher, né, coisas ruins, né? A gente quer colher coisas boas. Então, Saturno, ele fala assim, para a gente colher bons frutos, a gente precisa plantar também, né, e amadurecer. Nossa, que maravilha, que interessante. Então, a gente consegue fazer esse link com a questão da autorresponsabilidade, né? E Saturno nos traz essa consciência, né? A consciência dos limites, do quanto que é importante a gente realmente se responsabilizar sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Porque se a gente planta algo, até vi uma imagem que você compartilhou com a gente, né? Existe uma causa, existe um efeito. Se você plantar algo, você vai colher algo relacionado a isso. Nossa, que interessante. E como que nós podemos interpretar Saturno no nosso mapa individual? Como é que a gente pode ter essa consciência, né, de como que nós enquanto indivíduos interagimos, né? Tem a influência de Saturno no nosso mapa. Então, Saturno, ele é um dos planetas transpessoais, né? Então, ele não é como, por exemplo, uma Vênus, né? Então, ele tem uma influência mais pela casa, né? Então, quando a gente vai olhar Saturno no nosso mapa astral, a gente tem que olhar a casa em que ele se encontra, porque essa vai ser a área da vida que a gente vai ter que amadurecer mais, que a gente, às vezes, o processo vai ser mais lento, que vai pedir da gente, né, que a gente tenha responsabilidade, que a gente tenha paciência, né, que a gente semeie boas sementes para poder colher as coisas certas, né, os aspectos que Saturno faz, né, no nosso mapa astral e ao longo da vida também são muito significadores para a gente, né, por exemplo, a gente nasce com Saturno, né, aí a cada 7 anos ele faz um aspecto, né, com os outros planetas do nosso mapa astral e com ele mesmo, né? Então, aí são ciclos que a gente vive de amadurecimento, né? E aos 28, 29, 30 anos, a gente experiencia o primeiro retorno de Saturno, né? Então, ele muitas vezes é temido, mas é aquele momento de grande amadurecimento na nossa vida. Nossa, que maravilha. E, Rebeca, como que podemos lidar com esses temas relativos ao planeta de Saturno, né, para exercer a paternidade de forma emocionalmente saudável? Então, né, o Saturno ele fala de amadurecimento, né? Então a gente tem que olhar assim diversos aspectos, né? Primeiro, o pai, né, ele vai olhar o mapa astral dele, né? E eu também já comentei aqui no programa que a gente pode fazer a sinastria, né, dos pais com os filhos. Mas, por exemplo, no mapa do pai, ele vai observar, né, o próprio Saturno, ele vai observar o Sol, né, ele vai observar a relação dele com o próprio pai, né, que seria o Saturno e o Sol no mapa astral dele. Então, ele vai observar a relação dele com o pai, vai observar a relação dele com a mãe, que seria a Lua também, né, que é muito importante, né, porque a gente fala de acolhimento emocional também. Então, aí ele vai observar quais são as qualidades, né, os fatores, né, que eles têm à disposição dele, que ele já são boas qualidades que ele tem para desenvolver ali e trabalhar com seus filhos,
e também, né, os desafios que ele tem, né, nessa relação de paternidade. E aí é importante também ver o mapa astral da criança e fazer a sinastria. Que interessante, minha querida. Gratidão por compartilhar com a gente essas informações. Então, a astrologia também nos dá essa possibilidade de fazer esse mapeamento, né, da nossa relação com o pai, de como que a pessoa pode desenvolver essa paternidade a partir do seu próprio mapa astral. Que ótimo saber sobre isso. E é uma outra possibilidade de autoconhecimento, de aprofundamento, né, nas suas questões. E você sempre traz um bônus para a gente, algo a mais, um plus a mais sobre o tema que sempre falamos. E qual que é a surpresinha de hoje para a gente saber um pouco mais sobre esses assuntos? Então, né, falando sobre a paternidade no mundo atual e a relação com a astrologia, né? A paternidade no mundo de hoje, ela é vista assim, de uma forma muito jupiteriana, que a gente diria assim, né? Que o pai, ele é amigo, ele é parceiro, ele tem esse sentido de expansão, vamos dizer assim, com os filhos, né? Que é mais uma função de Júpiter. Mas a gente tem que trazer um equilíbrio, né, entre essas funções, né, que seriam vistas como a paternidade é vista hoje, e o Saturno também, né, que seria aquela visão de limites, né. Então você tem que pensar, né, e aliar e tudo isso ainda com a Lua, né, porque hoje os pais também exercem aquela função de acolher, né, que é da Lua, que antes era só da mãe. Então é esse equilíbrio, né, que a gente tem que ter, né, entre essa função de Júpiter, que é ouvir, que é ser amigo, né, que é estar do lado, e ao mesmo tempo, né, colocar os limites, né, também nas crianças, e ainda por cima acolher, né, com a Lua. Então, seria esse equilíbrio entre todos essas funções, esses planetas ali na paternidade atual. Que maravilha, minha querida, que maravilha. Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos. E para encerrar o nosso bate-papo com a nossa querida astróloga, eu quero te convidar para conhecer, para seguir a Rebeca nas redes sociais dela, no Instagram, @bequinhaastróloga, e para você participar das lives dela. Rebeca, fala para a gente das suas lives. Você já tem um tema para essa semana? Qual a data, qual o horário que acontece? Como é que são abordados e escolhidos os temas? Onde que as pessoas te encontram? Fala para a gente, por favor. Então, já faz mais de 3 meses, né, que toda segunda-feira às 9 horas eu faço as lives, né, e antes eu escolhia os temas, né, e agora eu tenho um grupo VIP de WhatsApp, né, e lá todo domingo nós temos as votações, né, temos o tema da semana com vídeos diários, né, e o pessoal é quem escolhe, né, eu dou as opções, o pessoal vota, e o tema mais votado é o tema da live, né, então se você quer ter a oportunidade também de participar do grupo, né, de participar da votação aí, venha participar do grupo do WhatsApp, me manda um direct lá no Bequinha Astróloga, e tem várias séries também, né, para vocês, né, séries de posts, parceria com a Astrologicando, Decifrando Astrologia, então é isso. O grupo da Rebeca no WhatsApp é sensacional, participo do grupo. A Rebeca está sempre atualizando a gente sobre a influência dos astros, nos educando sobre como a astrologia influencia de forma muito positiva nas nossas vidas, nas tomadas de decisões, seja na carreira, seja nos negócios, fala dos trânsitos astrológicos, dessas sinastrias. Para você entender isso tudo, acho muito interessante que você faça parte desse grupo e participe das lives também e acompanhe o trabalho da Rebeca aqui através do programa Harmonize. Minha querida, muito obrigada, gratidão imensa pela nossa parceria. Que Deus te abençoe, que o universo te abençoe, que você continue nessa trajetória linda. Estamos amando ver seu crescimento, né? Isso é fabuloso para todos nós. Encerramos o nosso bate-papo com Rebeca Simões. Te convido a conhecer as redes sociais dela, participar das lives e continuar conosco. Nós já vamos falar sobre a agenda da semana. Siga o programa Harmonize nas redes sociais. No Instagram, @Programa Harmonize, você encontra tudo sobre a nossa programação. Siga também
o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, @harmonize.saúde. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative o sininho e seja notificado sempre que postarmos um vídeo novo. Acesse nosso site e cadastre-se. Receba nossas novidades por e-mail. Acesse também as redes sociais dos nossos parceiros Harmonize. Visite a página de Rebeca Simões. Conheça tudo sobre o trabalho da nossa parceira Harmonize. Visite também a página da nossa parceira Teacher Dulce. Acompanhe as lives que vamos fazer esse mês especialmente para você. E você que é profissional de saúde, conheça o portal CIF Brasil. Acesse a agenda de cursos e aprenda a utilizar a classificação internacional de funcionalidade na sua prática profissional. A Saúde Mundial agradece se você se propor a isso. Saiba mais no portal CIF Brasil. Eu também sou uma multiplicadora CIF Brasil e acredite, vale muito a pena se engajar nesse propósito. Conheça também o Salim Studio e deixe o Salim Studio te mostrar o que a dança pode fazer por você. E vamos falar da nossa programação da semana? A nossa agenda está sempre sensacional para você. E nesta quarta, dia 12 de agosto, juntamente com a doutora Márcia Rodrigues, eu estarei em uma live no Instagram do Crefito 16, falando sobre a terapia ocupacional na visão sistêmica. E no próximo sábado, dia 15 de agosto, vamos receber a doutora Nazaré Malcher, terapeuta ocupacional e pós-doutora em fenomenologia e clínica, e vamos falar sobre emoções à flor da pele em tempos de Covid. Programa Harmonize, seu espaço de saúde e bem-estar. Por hoje nós ficamos por aqui e eu te encontro durante a semana nas nossas redes sociais, nas nossas lives, no nosso site. E no próximo sábado te espero aqui às 18 horas no nosso canal do YouTube, @Programa Harmonize. Um forte abraço e 1000 beijos no seu coração. Até a próxima!